Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos de Gespron. Nós estamos no assunto gestão de produção, né? Falamos na passada com compreender os objetivos, que é compreender os tipos de processo de produção e a aplicabilidade de cada um, né? Falamos sobre as linhas de produção, falamos do fluxograma, processo utilizado. Começamos a falar dos tipos de processos. Primeiro foi o processo de projetos, né? Que falamos dos processos da construção de navios, de projeto de avião, né? Os processos de jobbing, que foi a variedade muito alta e volume baixo. Foi como de costureira, de marceneiro. Falamos de processos em lotes ou bateladas, como processos de como fabricação de automóveis, fogão, geladeira, né, que são feitas em lotes, certo? Falamos também de produção em massa, como também fábrica de automóveis, ou seja, que faz um alto volume e a variedade às vezes é menos, né? Então, falamos, por exemplo, do processo de massa, de produção em massa, como o da Coca-Cola, falamos, né? Seja E bem-vindo ao canal falamos, Fato. vocês viram esse videozinho, e agora vamos dar continuidade aos processos de produção, que é processos contínuos, que a gente não falou esse. Então, situa-se a um passo além dos processos de produção em massa. Então, pelo fato de operarem em volumes ainda maiores, em geral tem variedade ainda mais baixa. Então, os processos em massa, ele já tem aquele de produção em massa, ele já tem uma variedade, ou ele já tem um processo de produção alta, né? Então, um volume alto de produção e uma variedade estreita, né? Não quer dizer que nem muita, nem pouca, mas estreita. Mas em processos contínuos, como o da própria Coca-Cola, a variedade ainda é mais baixa, né? Então, o volume é mais alto e a variedade ainda é mais baixa, né? A gente pode ver o tanto de produtos, não, a Coca-Cola tem muitos produtos, mas não quer dizer que todas as fábricas deles produzem todos os produtos. Não, cada fábrica pode produzir X quantidade de produto, às vezes um ou dois, certo? Então, exemplos de processos contínuos. Refinarias petroquímicas, que só faz, né, faz a gasolina, o diesel, o álcool, né? Acho nenhum. Instalações de eletricidade, né, como o da Coelba, que só produz energia, né, siderúrgicas e algumas fábricas de papel, que também vai depender do tipo de papel que vai produzir, né? Então aqui a gente colocou aqui processo de exemplo contínuo, né? Petroquímica, certo? Aqui é de papel, certo? Aqui também é petroquímica, aqui também é papel e aqui de estação de água, certo? Então, aqui um resumo dos processos. Vamos lá, nós já vimos todos eles, todos os tipos de processos, e nós vimos todos os tipos de classificação de processos. Então, vamos lá. Nós vimos o de processo contínua, em massa, em lote ou bateladas, em job e em projetos. Vamos lá. Então, no processo contínuo, o volume. O volume é alto, como a gente já falou, né? O volume é muito alto. Já em massa, o volume é alto. Em lote, o volume é médio. Em job, o volume é baixo. E em projetos, já é muito baixo. Tá? A gente vai ter exemplos cá embaixo. A variedade da contínua, do tipo de processo contínuo, é quase nenhuma variedade. Como, por exemplo, aqui a gente falou, né? Da indústria do papel, como a gente falou da indústria da petroquímica, né? A em massa, ela é pequena, a variedade, como de automóveis, né? Fogão, geladeira. O de lote, a variedade é grande, né? Como móveis, vestuários.
Em job também a variedade pode ser grande e em projetos a variedade também pode ser grande. Produz-se com menos volume, mas tem uma maior variedade, tá? Aqui também no job produz em baixo volume, mas em grande variedade, certo? Job, como a gente lembrou, é uma costureira, né? A variedade é grande. Cada cliente que chega lá na costureira vai querer um modelo diferente, por isso que a variedade é grande. O fluxo no processo contínuo, ele é um fluxo ininterrupto, ou seja, não para, o nome já fala, é contínuo, né? Em massa também é ininterrupto, né? Em lote é intermitente, ou seja, pode ter um fluxo, acabou um lote, vai começar um outro lote, né? Então, variedade. Então, o fluxo no job não tem, porque é de acordo com a chegada dos clientes, e no projeto também, né, de acordo com os projetos a serem feitos. A tecnologia na contínua, ela é inflexível, né? Na massa também é uma tecnologia inflexível, ou seja, não tem flexibilidade. Em lote, a tecnologia ela é flexível, porque vai depender como ela produz uma grande variedade, então, né, ela vai ter que mudar, por exemplo, várias vezes bora dar exemplo aqui de máquinas, né? O job é muito flexível, porque, vamos lá, o trabalho por encomenda de um marceneiro, né? Ele pode usar certos tipos de máquinas e outras não, para dependendo de cada tipo de pedido. E de projetos também é muito flexível, justamente porque de acordo com a solicitação. A mão de obra no processo contínuo é pouco especializada, porque a tecnologia é alta. Então, né, as máquinas fazem, né, dizer assim, as máquinas fazem. A em massa também, porque tem bastante tecnologia. E lote baletada depende por causa, então é uma média especialização, porque depende do que vai assim produzir. Por exemplo, no caso de vestuários, eu vou precisar de muitas costureiras, então eu vou precisar de mão de obra especializada. Já de outros produtos, pode ser que não tenha necessidade de tanta especialização. E job tem que ser muito especializada. Por quê? Porque são trabalhos sobre encomenda, são trabalhos customizados, assim como os projetos também, que são a mão de obra muito especializada porque é totalmente customizada de acordo com a solicitação. Então, exemplos de contínua do projeto de processo, tipo de processo contínuo, a indústria, a química, indústria química, o aço, o papel, o cimento, né? A fábrica de cimento fabrica o quê? Cimento. O processo de massa produz automóveis, né? Fogões, geladeiras. De lote baletadas também produzem móveis, também produzem automóveis, né? Peças, vestuários, ferramentas, também produzem fogão, né? Então, é em massa, mas também pode ser em lote, né? Depende do tipo de produto. Em job, como já falei, trabalhos de encomenda. Então, é o marceneiro, é o alfaiate, no caso a costureira, são as pessoas que têm os ferramenteiros, né? E no caso de projetos, são coisas grandes, aviões, navio, construção civil. Então, aqui é o resumão que vocês têm que saber, principalmente, né, esses dois aqui, que são volume e variedade, tá? E com certeza os exemplos. Então, tipo de processo contínuo, são contínuos, em massa, em lote, em job e em projetos. Então, em algum desse tipo aqui, nesses 5 tipos de processos, que varia o volume, varia a variedade, varia o fluxo, varia a tecnologia e varia a mão de obra, certo? Então, vamos ver os tipos de processos em serviços, porque até agora a gente falou de produtos, né? Então, tipo de processos em operações de serviço, então, serviços profissionais.
Então, são organizações de alto contato, né, nas quais os clientes dependem de tempo considerável no processo de serviço, como, por exemplo, consultor de gestão, né, administradores. Os consultores, quem vai para a área de administração como consultor de empresa, ele demanda muito tempo, porque ele tem que conhecer toda a empresa, conhecer a cultura. Então, ele passa um bom tempo dentro da empresa para fazer a consultoria. Advogados, né? Porque depende de cada processo, tem processo que leva anos, a maioria deles, né? Arquitetos, cirurgiões, auditores, profissionais autônomos, depende também o tipo de profissionais, de tipo de profissional, né? Dentista, então, tem um alto contato com o cliente e ele leva um tempo considerável com este cliente. Então, eu coloquei aqui serviços profissionais, administradores, médicos, advogados, né? São exemplos de tipos de processos de serviços profissionais. Vamos ver outro tipo de operação de serviço, que são lojas de serviços. São caracterizadas por níveis de contato com o cliente também, né? Customização, com certeza, né? O volume de clientes, liberdade de decisão do pessoal que posiciona entre os extremos do serviço profissional e também de massa, que são as livrarias, as lanchonetes, os bancos, as lojas comerciais, os shopping centers, os restaurantes, né? Então, ele tem um alto nível de contato, geralmente de serviços tem alto nível de contato, geralmente, né? São bastante customizados, né? Tem volume grande de clientes nas lojas de serviço, né? Uma lanchonete tem um volume grande, um shopping center maior ainda. Todas as lojas comerciais também têm um volume grande de clientes, né? E tem liberdade de decisão. Eles próprios têm liberdade de decisão, certo? Sobre os serviços que eles oferecem, né? Então, aqui em loja de serviço, né? Aqui um hotel, aqui um banco, aqui uma loja, né? Aqui uma academia, no caso, uma faculdade, né? Uma agência de viagem, que é uma loja, e uma outra loja, certo? Então, serviços de massa. Então, compreendem muitas transações de clientes envolvendo tempo de contato limitado e pouca costumação. Como não é um serviço profissional, né? Deve seguir procedimentos já pré-estabelecidos. Por isso que não tem esse contato tanto com o cliente, porque ele segue aquele padrão que já existe daquele serviço. Como? Transporte coletivos urbano. Pessoal que pega a condução para vir para o colégio, né? Vocês já vão conhecer o motorista porque vai criar aquela rotina, certo? Mas você leva um tempo limitado, apesar de que, né, vocês vêm todo dia. Mas quem trabalha em cidade grande, todo dia é um motorista, talvez nem repita o motorista, né? É muito difícil rever o mesmo motorista, pode acontecer, né? Então, também tem os supermercados, que você também passa um tempo limitado lá, né? Nem todo mundo vai todo dia ao supermercado, eu mesmo só gosto de uma vez no mês, né? Rodovias, né? Que são as rodovias, as BRs, as BAs, os aeroportos, que são o quê? Pouca customização e pouco tempo também de contato, porque os clientes passam, né? Eles passam, não é um serviço profissional que precisa de tanto contato com o cliente, porque eles utilizam e passam, tá? Então, serviço de massas aqui o supermercado, o aeroporto e o transporte urbano, certo? Então, vamos ver esse videozinho aqui. 7h41 agora. A equipe do SBT Paraná teve acesso com exclusividade ao aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O terminal opera com 50% da capacidade. E para funcionar todos os dias, tem que ser tudo muito bem orquestrado. Pré-estabelecidos.
por dia são 175 chegadas e partidas, que trazem em torno de 18 mil passageiros. Você imagina quantas pessoas estão por trás trabalhando para colocar um avião no céu? Não, mas imagino que muita gente. Umas 500 pessoas. Nem tanto. Mas ao tocar a pista, o avião tem uma orquestra à espera. O sinal é também uma espécie de cronômetro. Meia hora é o tempo médio para acelerar de novo. Tudo que acontece ali na pista onde estão os aviões passa aqui pelo Centro de Gerenciamento Aeroportuário. Essas telas aqui na parede são semelhantes ao raio-x que nós passageiros passamos, só que aqui é feito o controle de todo o aeroporto. Além disso, 460 câmeras monitoram tudo, mas não substituem o bom olho humano como na vistoria de pista, pelo menos 4 por dia. Só para você aí de casa ter uma ideia, um zíper de mala como esse pode mandar o avião direto para a manutenção se for sugado pela turbina. Já imaginou um detalhinho desse tamanho, né? E você consegue imaginar que atravessar uma linha vermelha pode também parar o aeroporto? E que nossas malas fazem uma pequena viagem antes de levantar voo? É o que você vai ver agora. A mala que a gente entrega lá no balcão do check-in percorre um longo caminho de esteiras pelo aeroporto. Para ser mais preciso, o aeroporto tem quase 2 quilômetros. Daqui, a bagagem vai para esses carrinhos e depois para o avião. Achei que era só colocar no carrinho e o pessoal levava. Em aeroporto, tudo é sinônimo de segurança. Aqui no pátio, existe essa linha vermelha que corta todo o trajeto. Para evitar problemas maiores e mais sérios, desse ponto só passam pessoas autorizadas pela torre de controle. Os incidentes são raros, mas dependendo da gravidade, até um pouso pode ser abortado, por exemplo. Calma, porque são casos extremos. Agora que a comida que é feita fora daqui está chegando, o avião já foi abastecido, limpo e revisado, hora de partir para mais uma viagem do melhor aeroporto do Brasil. A gente conseguir chegar no topo 12 vezes de 20 em Curitiba é um orgulho, um motivo de satisfação e orgulho para nós, e sinal que nós estamos atendendo o anseio aí da população. Então, eu botei ali um exemplo de operação de serviço em massa, que é justamente um aeroporto, né? E os clientes veem o tanto o fluxo de clientes que passam, né, por aquele estabelecimento, né, por essa organização, que no caso aí foi o aeroporto. E o tanto de pessoas que trabalham dentro de um aeroporto, e quando você vai, você nem vê essas tantas pessoas assim. Porém, existe também, por isso que ele fala aqui, que é um serviço que não é profissional e tem o que, claro, tem vários profissionais, mas não tem o contato com o cliente diretamente. Então, e segue procedimentos já pré-estabelecidos, como aquela linha vermelha que o rapaz falou. Então, aqui nós terminamos nosso assunto sobre processos de produção e até a próxima aula, até o próximo assunto. E vai ter atividade, tá? Até mais.